A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Se prepare, porque o programa de hoje é só tristeza, é só B.O. Sente a voz. Hoje o programa é um programa que eu tava me preparando. E eu já quero te avisar uma coisa, aqui na edição dá pra ver que o clima aqui é pesado, tá muito pesado. É só desilusão, estelionato amoroso, muita armação, pilantragem. Eu espero que você que esteja escutando aí se prepare, porque tá pesado o negócio, tá pesado. E eu já vou antecipar você o que vai vir. Hoje tem uma história inacreditável do rapaz que a mulher deu pra um gringo na Copa do Mundo e que ele quase assumiu o filho dos outros, um perigo. Vai ter o relato do Soren, que teve que viajar para outra cidade, grande Soren, um abraço. Vai ter o relato do Caio Mota, do Incorreto Cast, contando uma história de um amigo dele envolvendo um intercâmbio mal sucedido pro lado amoroso. Vai ter a história do grande, saudoso Mateusão, um abraço, Mateusão. Contando uma história de uma viagem que ele fez para encontrar uma pessoa. Tem a história do rapaz que foi iludido e porque em vez da pessoa chegar pra você falar logo que não vai rolar, a pessoa fica alimentando esperança e aí depois vai e senta você na friend zone ou então dá uma desculpa. E no final vai rolar uma surpresa, vai rolar um relato surpresa, que é uma coisa diferente. Vai acontecer uma coisa diferente. Algumas pessoas vão ficar nervosas e tudo, mas não. É só light, é light. Fica tranquilo, tá bom? Se prepara e aprende o que você tiver para se aprender. Não sei se você vai aprender alguma coisa. Se prepara, o mundo é cão mesmo. E se você está em sofrimento amoroso, não sei, cara. Não sei se você deveria ouvir esse programa. Não sei. Pensa bem, pensa com calma. Porque eu tô falando sério, o programa tá forte. Escute se você achar que dá conta, tá ok? Cuidado com a cabeça, cara. Sua cabeça é seu guia.
Bom, gente, a história de desilusão amorosa que eu vou contar hoje, na verdade, eu acho que vão ter até pessoas bravas comigo nos comentários, porque eu vou meio que desvirtuar o assunto, mas não vou não, calma, ouça até o final. A história foi o seguinte, certa vez, quando eu tinha terminado com a minha primeira companheira, eu saí louco querendo comer geral. E eu conheci uma menina, mas a menina assim, de 2 metros de distância já notava que ela tinha alguma coisa estranha. Porque ela era feia? Não, ela não era feia nem bonita, normal, mas ela tinha um corpo muito bonito. O corpo dela era muito, muito bonito, ela tinha um rabão show. E aí eu encontrei essa menina num ponto, só que ela era estranha, cara. Ai, Hernani, mas estranha como? Não sei explicar. Mas quando você ouvir a história, você vai me entender. Mas a princípio, assim, era extremamente quieta, absurdamente, muito reservada, demais. Sabe, você notava que tinha alguma coisa estranha. E eu, em um momento de sublimação, eu consegui puxar um chaveco nela no ponto de ônibus. E tô falando pra vocês, cara, quando é pra me criticar, quando é pra fazer uma autocrítica, eu faço, com humildade. E eu, inclusive, incentivo vocês a apontar o dedo também e falar. Mas nesse chaveco meu, foi um chaveco de primeira, foi de altíssima qualidade. Eu estou de parabéns. Porque eu passei um chaveco nela de primeiríssima. E eu consegui, cara. A menina é dificílima, cara. Não falava nada, tal, quietona. E era um ponto de ônibus, tarde da noite, e eu consegui, cara. Consegui. E a menina pediu o meu número, quando a gente já tinha embarcado no ônibus. Era ônibus de outra cidade e tal. Aí, rapaz, nós começamos a conversar, ela pediu meu número e tal, começamos a conversar. E aí, eu comecei a entender que ela era uma menina que ela tinha algumas coisas diferentes, realmente. O que eram estas coisas diferentes? Ela não tinha amigos nenhum. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, só vou explicar. Ela não tinha amigos, zero amigos, zero pessoas. E isso pra mulher geralmente é difícil, porque mulher é muito comunicativa e tal. Ela tinha zero amigos. No Facebook dela, por exemplo, ela tinha acho que 13 amigos no Facebook. Que geralmente o Facebook de mulher é cheio de marmanjo dando em cima. O dela tinha 13. Porque ela não gostava mesmo. Ela não gostava de contato nenhum. E além disso, ela falou pra mim que ela nunca tinha se deitado com um homem na vida. A não ser uma vez. E eu vou explicar. Quando criança, ela não explica com detalhes, mas ela disse que ela foi abusada. Aí você, ouvinte, deve estar bravo agora dizendo assim: ah, Hernani, mas existem muitas falsas acusações. No caso dela, ouvinte, eu acho que pode ser verdade, porque você via que ela era traumatizada. Não tem como te explicar nem te provar. Mas na fala dela, tanto é prova, um fator que eu acho que prova que a história é real, é que ela não chegou com choradeira, assim, com, sabe, vitimista. Não. A gente começou a conversar, ela viu que eu tava dando em cima dela, óbvio, e ela pegou e meteu a real. Falou, ó, eu só fico com mulher, eu tenho 2 ex-companheiras, eu só fico com mulher porque eu tomei um asco de homem porque eu fui abusado na infância. Então, assim, eu sou lésbica. E aí ela tentou depois, no futuro, se deitar com um cara. Só que ela falou assim que foi horrível e que ela ficou traumatizada. Aí, lógico, eu, como todo bom brasileiro, não desisto nunca, continuei jogando ideia. E pra ser justo aqui, novamente, o meu chaveco foi de primeira categoria. Aí, cara, fui amaciando a carne. E eu sempre dizia o seguinte: olha, esse cara que fez com você não sabia. Não, porque eu sei fazer, hein? Ele às vezes não sabia. E aí eu fui levando nessa conversa. E eu fui instigando ela. E eu sei que no final ela ficou curiosa. Ela falou assim: não, mas você vai fazer diferente o quê? Eu falei: ó, paga pra ver. Cara, pois bem, feito. Consegui, cara. Consegui com esse meu chaveco, amaciando a carne, comendo pelos cantos, pelas beiradas.
Quem é mineiro sabe que nós somos famosos por isso, por comer pelas beiradas. E mineiro come quieto também. Come quieto assim, não no sentido sexual. É porque é uma frase antiga, vai pesquisar. Aí, cara, mesmo porque mineiro não come, mineiro come quieto, mas quando dá faz o maior escândalo. Tem essa frase. Cara, o que aconteceu? Escuta, ouvinte. Consegui levar ela lá para o apartamento. E eu era dono de república nessa época. Arrumei um jeito de todo mundo vazar fora. Comprei uma pizza, comprei coca, tal, comemos, pá, fomos deitar. Começou ali uns beijos e tal. E aí agora eu vou contar uma coisa zoada, mas eu tinha cabelo comprido. Ela disse que isso favorecia, porque aí ela se sentia que tava com uma mulher na cama. E aí, cara, eu fui muito paciente. Fui devagar, de boa, muito carinhoso, sossegado. E aí, eu fiz uma coisa irresponsável. Você que está me escutando, não faça isso. Não faça. Porque uma hora você pega uma DST, você pega uma AIDS. Mas eu, com a mulher que eu tinha conhecido há uma semana... Não, acho que demorou mais tempo pra eu levar ela pra cama. Acho que deve ter levado umas 2 semanas pra eu levar ela pra cama. Não faça o que eu fiz. Porque isso é perigo, hein? Uma hora você pega uma doença aí, você pega um HPV, você vai pegar, vai nascer um cogumelo na ponta da chapeleta lá do seu pau. Nasce um cogumelo, nasce uma crista de galo, aí você vai ter que ir pro hospital, queimar isso aí. Ó o perigo, ó a cagada. Aí quando chegar lá no hospital vai queimar, aí você malandrão que tá me ouvindo deve pensar assim: mas tem anestesia lá no hospital, amigão. Na hora que você chegar em casa com a cabeça do pau queimada, aí acabou a anestesia, você fica urrando lá. Ai, mãe, compra de pirula, mãe. Então, ó, não faça o que eu fiz, não faça. Mas eu, num momento irresponsável, falei assim: então já que você já tá aqui na cama e tal, você tá excitada e tal, fui e caí de boca nela e dedei ela também. Aí eu fiz lá, né, meu melhor repertório, caí de boca nela lá, fiz todo o repertório e ela gozou algumas vezes e ela ficou satisfeita. Ela disse que foi uma delícia, mas eu não pude comer ela ainda, né? Mas eu fiquei feliz, cara. Porque ela gozou, isso eu coloquei no meu currículo, eu tenho no meu currículo até hoje, que eu consegui desvirar uma lésbica. Desvirar, modo de dizer, ela continua lésbica até hoje, ela tem companheira e tal. Aí, rapaz, foi a primeira vez, só caí de boca, não comi nada. Ela tinha nojo de tocar no meu pau. Então, aí ficou assim, dormimos, foi legal, cara. Foi legal pra caralho. Não vou ser mentiroso, eu não sou hipócrita. Foi legal pra caralho, sim. Ela era muito gostosa, foi legal, foi maneiro. Me diverti. Aí, rapaz, depois teve o round 2, chamei ela lá em casa de novo, pá. Só caí de boca, ela não encostava de novo e tal. E eu com o pau na mão e nada e tal. Aí, na terceira vez, eu falei pra ela assim: não, agora não tem como, né, ver? Só eu te fazendo um agrado, agora você tem que fazer um agrado também. Aí ela falou assim: fala o seguinte, vai de uma forma que eu não percebo. E injeta aí. Falei, pode deixar. Aí eu peguei, fomos na terceira vez. Eu todo delicado, fui carinho. Cara, eu faço autocrítica, mas nessa eu fui bem, sim. Fui bem no chaveco, fui bem na conquista, fui bem na cama, fui bem em tudo. Essa foi uma que eu não tenho o que reclamar. Eu fui foda. Eu tenho direito de ser realista. Aqui eu fui bem. Aí peguei na terceira vez, rapaz, conquistei, tal, carinho, tal, caí de boca. Ela deu algumas gozadas lá e tal. Ela dizia que eu mandava bem, apesar que isso a gente sabe que pode ser mentira. Não, mas eu acho que era verdade, sim, porque, enfim, eu não vou ficar dando aula sexual aqui, não. Aí eu esperei ela dar uma bobeira, tal, e aí, na hora que ela tava relaxando, eu encapei o bichão e sentei o bambu. Preguei o bambu nela. E aí ela assustou no começo, mas depois ela foi achando bom. E foi. Fomos a noite inteira e foi uma maravilha. E aí ela me disse, e aí eu não sei se eu devo acreditar ou não. Eu sei que ela realmente era lésbica porque ela tinha ex-companheiras, eu vi as fotos, eu vi tudo. Mas ela disse que eu fui o primeiro homem que fez ela gozar.
E aí, cara, eu fiquei apaixonado por essa menina. E ela ficou apaixonada em mim. Bem apaixonados. E aí eu comecei a fazer planos e tal e tal. Só que aí, cara, a gente já tava apaixonado até aí. Só que aí veio a cagada agora. Lembra que eu falei pra vocês que ela era estranha? Eu achei que ela era estranha, sozinha. Ela não tem amigo nenhum, realmente, não é mentira. Ela é uma pessoa muito esquisita. Cara, só quem acredita em coisa sobrenatural vai acreditar nisso. Que eu vou explicar agora. Tem pessoas, você aí, que você acredita em coisa sobrenatural, fantasma, essas coisas? Não tem pessoas que quando chega num ambiente todo mundo acha estranho, que parece que tem uma energia pesada, uma coisa carregada? Não tem gente que é assim? Se você acredita, eu acho que já deve ter visto pelo menos uma pessoa assim. Às vezes uma pessoa que é da macumba, que tá muito pesado. Não sei, cara. Não sei. Aqui não é programa de igreja, não. Mas isso existe. Eu notei que ela tinha uma coisa estranha, cara. Ela tinha uma coisa esquisita. E aí, depois dessa trepada, ela falou pra mim. Ela começou a dizer que ela era assim, estranha, porque ela tinha contatos frequentes com o demônio, com Satanás. Como que isso aconteceu? Teve uma época que ela morou no mato, a família dela, e ela disse que em certa noite apareceu um vulto nos sonhos dela, e pediu que era pra eles se encontrarem. E aí ela disse que ela sentou na mesa com o próprio Gramunhão, o próprio demônio, e que de lá pra cá o demônio aparece nos sonhos dela pra aconselhar e pra acompanhar a vida dela, e que o demônio é muito educado com ela, era muito gentil. Eu sou religioso e eu sou muito preocupado com essas coisas. O que eu pensava na hora? Eu tava ouvindo e sorrindo, mas na minha cabeça eu tava assim: meu Deus, sai daí agora, cara. Pelo amor de Deus, paga um táxi pra ela, enfia ela agora no táxi. E eu tava, aham. E na minha cabeça tava assim: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Rapaz do céu, no outro dia cedinho ela vestiu a roupa dela e vazou pro trabalho dela. E eu já peguei meu número e já apaguei o número dela. E bloqueei ela no WhatsApp e bloqueei ela no Facebook. Não, tô mentindo. Primeiro ela pegou e começou a mandar mensagem e tal, se foi que ela adorou a noite e tal. Eu comecei a falar assim pra ela: foi legal, tal, e cortava a conversa. Acabou, não dava mais assunto. Ela foi insistindo muito, e eu, preocupado inclusive dela mandar uma praga, me mandar o diabo vir me visitar, bloqueei ela do Facebook, o WhatsApp, tudo, bloqueei ela. Aí, cara, eu tava apaixonado por ela, cara. A paixão sumiu na hora, cara. Na hora que eu ouvi o papo que ela tem o diabo, eu vazei fora. Aí eu peguei e falei: cara, eu sei que eu posso estar errado, cara. Porra, eu sei que a gente não pode, sei lá. Aí, cara, eu peguei e bloqueei ela em tudo. E aí um dia ela pegou e mandou uma mensagem SMS, porque essa não tem como bloquear. Falou assim: Hernani, eu tô apaixonada por você. Eu achei que você estivesse apaixonado por mim. E eu quero saber o seguinte: por que você me bloqueou das coisas? E eu peguei e falei, meti um miguezão pra ela. Na época, eu tava comendo antes de conhecer ela sabia disso, porque eu tinha falado que eu tinha comido uma outra morena. Eu peguei, e ela conhece a morena. Eu peguei e falei assim: fulana, vamos colocar o apelido dela assim, Diaba. Foi: Diaba, eu tô namorando, eu comecei a namorar com a morena. Então eu te bloqueei porque se a morena saber que eu saí com você, ela vai ficar com ciúme. E aí o namoro já vai começar errado. Me desculpa. Aí a Diaba pegou e falou assim: bom, eu acho... Não, lógico, ela ficou triste, né? Mas falou assim: eu achei que você tinha ficado bravo comigo. Eu falei: não, imagina, tá tudo certo. Eu que te peço desculpa e agora eu tô namorando com a morena. Beleza? Beleza. Cortei contato, cara. Desesperadamente, cara. E eu fiquei preocupado dela mandar o diabo atrás de mim, cara. Puta que pariu, cara. Que nervoso que deu. Ela contou, gente,
que o diabo, os sonhos são com o diabo numa mesa, e ela senta com o diabo e ela conversa e o diabo dá orientações pra ela. Antes que as pessoas venham criticar, e com razão, não tô dizendo que vocês estão errados de criticar, não. Lógico, afastar da pessoa, eu não sei se era o procedimento certo. Até queria que o André Nogueira um dia me diga aí qual que é o procedimento certo. Mas eu preferi não arriscar. Me desculpe, eu preferi não arriscar. Eu não sei o que podia acontecer, bicho. E ela era estranha pra caceta, cara. Ela tinha alguma coisa mesmo ali enzicada. Sei lá. E eu fiquei cagado de medo dessa mulher. Mesmo eu fui apaixonado por ela. Eu fui apaixonado. Mesmo assim, eu fiquei preocupado. Com medo dela mandar o diabo atrás de mim. Imagina aí. Se eu brigo com ela, ela manda o diabo vir me destruir, sei lá. Apesar que, pra ser justo, cara, depois dela eu conheci minha ex-esposa. Então, na verdade, eu acho que ela mandou o diabo mesmo. E ela mandou o diabo com um garfo, com aquele tridente. Com o tridente ela enfiou em mim na bunda e saiu na boca. É isso aí, gente. Valeu. Primeiramente, eu queria agradecer aí o Hernani pelo convite para participar do programa dele. E eu vou contar uma história que aconteceu com meu irmão há mais ou menos uns 5 anos atrás. Ele arranjou uma namorada na época e, como todo início de relacionamento, aquele mar de rosas, né, cara? É só alegria, amor pra cá, amor pra lá, tudo bem. Aí o tempo vai passando, né? As brigas vão começando a acontecer, esse tipo de coisa, né? E eles tinham realmente muitas brigas, fora do normal. Eles brigavam e terminavam o namoro, ficavam 2 semanas sem se falar, voltavam e assim ia indo. Até que um dia eles tiveram uma briga bem séria, entendeu? E nessa briga aí, bem séria que eles tiveram, eles se separaram e ficaram uns 2 meses sem se falar. E foi exatamente na época que tinha a Copa do Mundo aqui no Brasil. E tinha muita festa, né? Meu irmão aproveitou, né, cara? Tava solteiro nesses 2 meses aí, tinha terminado com a guria, com a menina. Então ele tava solteiro e foi aproveitar, né? Foi sair pra festa, etc. E ela também deve ter aproveitado, como vocês vão entender daqui a pouquinho. Passaram-se esses 2 meses da Copa, a Copa acabou e ela entrou em contato com meu irmão de novo. O meu irmão não queria muita conversa, né? Começou a negar, não queria nem a pau voltar com ela. E ela insistindo, diariamente falando com ele, até que um dia ela convidou ele para ir conversar na casa dela. Aí tu já viu, né, meu amigo? Conversar, né, cara? Meu irmão chegou lá, tomou um chá de buceta, né? Voltou pro namoro. Fazer o quê? Mulher é foda. E homem também é burro, né, meu? Eita, louco. O que acontece, cara? Eles voltaram e 1 semana e pouco depois ela abordou meu irmão dizendo que ela estava grávida dele
pela aquela foda que eles tiveram lá, que foi de reconciliação lá. Então que engravidou a guria. Meu irmão é um cara bom, né, meu? Meu irmão assumiu a criança, falou, não, mas o que é isso? Filho meu, eu vou assumir. Ele tava num emprego bem ruim na época, então pra juntar um dinheiro pra cuidar do filho dele que ia nascer, ele arranjou outro emprego. Então ele tinha 2 empregos e passou esses 9 meses da gravidez dela trabalhando que nem um condenado, entendeu? E trabalhando bastante nesses 9 meses, ele juntou o dinheiro, aguentou o porre da gravidez, né? Porque a mulher fica um porre, né, cara? Cheio de 9 horas, cheio de frescura. E nasceu o guri, nasceu um menino, né? E o menino, quando nasceu, o meu irmão pediu um teste de DNA no dia do nascimento já, pra deixar encaminhado. Não sei por quê, ou não sei, demorou pra sair o exame, 1 mês e meio pra chegar o resultado nas mãos dele. Ele tinha uma certa desconfiança de que, né, ela poderia ter feito alguma falcatrua pra ele, mas, enfim, né? Pediu o exame de DNA, aquela coisa toda. O exame chegou e ele descobriu que o filho não era dele. E daí, porra, meu irmão é homem bom, mas não é homem burro, né? Pegou e chegou lá na casa dela, lá brigou com ela, pegou as coisa dele, tudo, e foi embora. Xingou ela de tudo que podia lá e foi embora. E ela implorando, dizendo que não, que ele estava enganado, que estava errado o exame, não sei o que. Fizeram outro exame e deu que ele não era o pai de novo. Daí ele já tinha mandado na merda. Quem pagou o exame foi ela, para tentar provar o diferente. Então eu me levo a crer que nem ela sabia de quem era o filho, pra tu ver o estado da vagabunda. Aí o que acontece, cara? Nasceu o guri, o meu irmão chegou a cuidar 1 mês e meio dele, e quando saiu o exame ele foi embora, vazou, né? Foi embora. O meu irmão, ele conheceu ela do mesmo círculo social que ele, dos amigos dele, né? Então, quando eles se separaram, quando meu irmão foi embora, no caso, ele ainda assim tinha informações sobre ela. E o que a gente ficou sabendo foi que a guria descobriu que o pai era um chileno que veio ver a Copa do Mundo aqui no Brasil. É complicado, né, meu amigo? Era um chileno e ela entrou em contato com o chileno. O chileno prontamente disse que ia assumir o filho, que amava, que não sei o que, enfim. Aí marcou viagem pra vir, e ela naquela expectativa e mensagenzinha. Certo dia o chileno não respondeu mais mensagens. O chileno sumiu do mapa. Trocou de número, excluiu o Facebook, não tinha mais como entrar em contato com ele. Resumindo pra vocês, cara. Meu irmão hoje em dia tá, graças a Deus, muito bem, namorando com outra guria, outra menina aí, né? Tá mais esperto, né? Tudo é aprendizado, né? Tá mais esperto. E já a guria, a última notícia que eu tive dela foi que ela arranjou um imbecil aí pra assumir ela aí, né? Assumir ela e o filho. Então, pelo que eu sei, ela tá bem também, com um cara aí, mas tá com o filho de um chileno que nem sei se era do chileno, né? Porque acho que ela chutou um que deu lá e é tu que é o pai, entendeu? Então eu realmente não sei pra quantos que ela deu ou não. Mas isso aí é uma... O que eu tirei de aprendizado com isso aí foi que, cara, mulher é merda, né, meu? Tem mulher que presta? Tem, claro que tem. É difícil de encontrar, meu amigo, mas tem. Então a dica que eu dou é o seguinte, cara. Tu aí que quer fazer uma família, tu que quer ter uma família de boa aí, se tu encontrar uma mulher que vale a pena, aproveita, cara. Porque hoje em dia tá difícil, viu? Tá difícil. Não que o homem seja todo esse, né? O homem também trai, também faz merda, né? Mas, cara, né? O cara que quer ter uma família, quer ficar de boa na vida, tem pena bastante. Tu vai penar pra encontrar uma mulher que vale a pena, viu? Então essa aí é uma história que eu tenho pra contar pra vocês aí. Espero que vocês não vão gostar, não sei se vão gostar, né? Mas pelo menos que passem raiva junto comigo.
aí, Hernani, beleza, cara? Cara, é o seguinte, então eu vou contar aqui uma desilusão amorosa que eu tive, tá? Antes da minha grande desilusão amorosa de 2015. Mas essa aconteceu lá uns 10 anos atrás, tá? Eu conheci uma guria, vou tentar resumir. Eu conheci uma guria através de internet, através de redes sociais, aquele Orkut, né? E acabei conhecendo, a gente trocou aqueles MSN na época e acabou que a gente começou a se falar e eu comecei a ficar meio apaixonado por ela. Aí vai mensagem de um lado, vai mensagem para o outro, aquela coisa toda. Só que lá pelas tantas, essa guria começou a tirar onda com a minha cara. Porque lá pelas tantas, ela sumia, ela dava umas sumidas assim, né? Então, começou que a gente tinha aquele contato por MSN, então às vezes eu entrava, ficava esperando ela entrar, e ela não entrava no MSN. Aí, lógico que eu tinha e-mail e tinha celular dela e tal, mas eu ficava esperando ela entrar ali e ela não entrava. E ela começou a sumir, assim, de vez em quando ela sumia durante uma semana quase, né? E eu me lembro que na época, quando ela sumiu a primeira vez, eu achei estranho, mas quando ela sumiu já a segunda vez, a gente começou a se falar de novo e tal. E aí ela disse, eu perguntei pra ela por o que acontece e tal, e ela disse, tenta explicar daquele jeito, mas você sabe que é uma enrolação mais do que, na verdade, uma explicação, né? E, na verdade, ela nunca chega a explicar, ela meio que te enrola, né? As mulheres de hoje é assim. Aí, cara, bom, primeiro que ela dava umas sumidas, mas mesmo assim, ela mantinha aquele ar, né, vamos dizer assim, ela me cozinhava, né? Ela mantinha aquele ar de uma conexão, mas ao mesmo tempo ela sumia quando ela queria e tal. Inclusive quando ela sumiu assim pela terceira vez, eu mandei um e-mail para ela e perguntei assim o que está acontecendo e tal, e aí ela não me respondia durante dias, cara. Mas tudo bem, isso foi um relacionamento à distância. Só que aí o que acontece? Lá eu conheci ela mais ou menos no final meio de abril, por ali. Aí foi abril, maio, junho. Quando foi em junho, eu disse, cara, eu vou te visitar aí na tua cidade, que é São Paulo. Vou te visitar, vou ir para aí, vou te visitar, vou comprar uma passagem, vou de avião para te visitar aí. Imagina, olha só o negócio. Aí ela disse, legal, tal, não sei o que, vamos, beleza. Eu já tava nessa época, eu queria, mas eu tinha maior medo do mundo dela dar essas sumidas, né? E aí o que acontece, cara? Ao mesmo tempo, né, ela mantinha toda essa, vamos dizer assim, existia todo um clima de que a gente estava se conhecendo, de que estava indo um negócio legal, sabe como é que é? O cara entra, manda mensagem, boa noite, aquela coisa, tudo, o cara vai, na época eu tinha 22 anos, eu na época disse, meio que tô namorando com essa guria, né? Meio que tô namorando com ela, se sentia assim, apesar de estar longe, o que é uma merda, mas você sentia que existia aquela conexão ali. Beleza, cara. Aí quando foi em julho, eu decidi visitá-la e eu fui. Quando foi lá, cheguei, no primeiro dia foi tudo ok, encontrei com ela, no segundo dia a gente saiu também. Quando foi lá pelo terceiro, quinto dia, eu fiquei 2 semanas em São Paulo nessa época. Quando foi lá pelo terceiro, quinto dia, ela deu uma sumida lá, cara. Teve um dia lá que ela me deu uma sumidinha, assim. E aí eu disse, cara, como é que pode, né? A pessoa vem e tal, mas foi uma sumida assim de leve, né? Ela deu uma sumida e tal, mas aí eu mandei umas mensagens pra ela, perguntei
pô, tal, vim aqui te visitar e tal, como é que tu some? Como assim, cara? A menina é totalmente maluca, né? Quer dizer, é uma pessoa completamente... E aí mas mesmo assim eu mantinha aquela coisa, pô, a menina tava me enrolando mesmo, ela tava ela cozinhava mesmo o cara. E aí bom, aí ela deu uma sumida de leve, mas logo em seguida ela voltou, apareceu, né? E a gente saiu, continuou saindo, e a segunda semana foi super bacana, a gente se viu muitas vezes e tal, aquela coisa toda. E aí, pronto, eu voltei. Quando eu voltei, eu já voltei assim, duas coisas, me sentindo uma merda, porque eu tinha encontrado uma menina que eu tava achando que a gente tinha uma conexão, inclusive eu achava que toda essa coisa dela sumir, dela meio que desaparecer e tal, era coisas assim, vamos dizer, fazia parte, né? Ah, tudo bem, ela tá tentando, né? Ela teve um relacionamento grande antes, ela tá tentando se achar, aquela coisa toda, isso faz parte, né? Vamos aceitar que isso faz parte, beleza. Aí, bom, isso faz parte de tentar entender a menina, aquela coisa toda. Bom, aí o que acontece, cara? Eu voltei pra minha cidade e aqui eu voltei mó triste, tal, não sei o que, mas aí eu prometi pra ela que a gente ia se ver, que eu ia voltar, que a gente ia morar junto, eu ia, né, e tal, aquela coisa toda que ela ia, aquelas promessas todas que existe em relacionamento de distância, né? Aí eu prometi que eu ia visitar ela de novo no meio do outro semestre, ela ia vir, e daí eu ia, no final do ano eu ia para lá de vez e morar lá e coisa e tudo e coisa e tal, beleza. Quando a gente chegou, quando eu cheguei aqui, demorou mais ou menos umas 2 semanas por aí, cara, não demorou mais do que isso. A gente um dia tava falando por telefone, falando, e aí um dia vai que a gente começa a discutir por um assunto que eu não me lembro mais nem o que era mesmo, realmente faz muito tempo. Então a gente começou a discutir, e aí nessa discussão ela pegou e desligou o telefone na minha cara. E aí no que ela desligou, eu corri pro computador e tentei mandar lá a mensagem lá no MSN e tal. E ela ela já me bloqueou na época e tal. Aí eu já mandei um e-mail depois para ela dizendo alguma coisa e tal. Pronto. Resultado, o que aconteceu? A menina ficou puta, porque na época a gente meio que discutiu, ela disse uma coisa, eu disse outra coisa, ela disse outra coisa e eu, né, disse um negócio e tal, não foi xingando, mas eu disse uma coisa que ela ficou assim, meu Deus, não sei o que, e desligou o telefone, pronto. Resultado, cara, essa menina, ela sumiu, literalmente sumiu, ela parou me bloqueou no negócio, não me respondia mensagem nenhuma, não respondia e-mail nenhum, né? Eu mandava altos e-mails enormes, passava meia hora escrevendo aquele e-mail enorme, cheio de coisa, falando, rasgando a maior seda do mundo, rapaz, eu tô querendo ir pra aí, eu te amo, aquela coisa toda, e a menina zero, cara, zero, literalmente zero. E aí, o que aconteceu? Eu passei esses 6 meses, vamos dizer assim, meio que ainda esperando. Eu ainda tava, meio que passei 6 meses da minha vida esperando ela me responder, meio que apaixonado pela menina, porque quando você se investe emocionalmente, é difícil de você pular assim para desligar, né? Sei lá, não é um interruptor. Então, assim, eu passei 6 meses ainda esperando essa guria, mandando e-mail. De vez em quando eu mandava algum e-mail, algum contato. Eu não me lembro se ela respondeu alguma coisa, mas eu acho que não. Se respondeu, foi alguma coisa muito assim rápido de mensagem e tal.
quando foi no final do ano, mesmo assim eu disse, cara, eu vou voltar para São Paulo, quero voltar para lá, quero tentar morar lá e tal, e eu vou tentar encontrar com ela lá, né? Vou tentar encontrar. Eu vou acreditar, enfim, tal. E aí o que acontece? Eu passei 6 meses, é lógico que aqui eu encontrei, saí com uma outra garota, conheci outras garotas de São Paulo, inclusive, através da internet e tal, mas isso é outra história. Mas, ao mesmo tempo, tá? Essa garota especial, ela me chamava mais atenção na época, tá? Das outras eu conhecia, mas enfim, eu era apaixonado por ela, tava apaixonado pela menina. E aí, o que aconteceu, cara? No final do ano, eu voltei para São Paulo, porque eu tinha dito que eu ia morar em São Paulo, já tinha dito para ela já no meio do ano. E aí eu voltei, e quando eu voltei para lá, né, ou seja, eu fui lá 2 vezes, fui em julho e voltei em dezembro para tentar morar. Quando eu voltei, tá? Eu fiquei na casa de uns parentes lá na época e eu mandei e-mail para ela e mandei mensagem pro celular dela. E outra, cara, nesse tempo tinha aquela coisa do celular que quando a gente mandava mensagem, aparecia que a pessoa tinha recebido, né? Então eu sabia que ela tinha recebido todas as mensagens que eu mandava. Eu sabia que ela tinha recebido, mas ela não me respondia. Aí eu mandei mensagem para ela dizendo, olha, voltei, eu sei que a gente não se falou durante algum tempo, sei que aquela coisa toda, nesse dia eu sei que eu errei, não sei o que, aquela merda. Eu sei que eu errei, sei que tá, não sei o que, mas eu voltei, tô aqui, eu te amava, né, e tal, tu lembra do tudo que a gente dizia, não sei o que, pois eu voltei, tô aqui, tô perto de ti, inclusive, tô onde eu ficava lá, a casa era próxima da casa dela, próximo assim, né, não era longe, como São Paulo é enorme. Aí disse, ó, tô aqui, tô esperando, a gente pode continuar nossa história, aquela coisa toda, vamos ser felizes, não sei o que e tal. A menina nem me respondeu, cara. Nem me respondeu. Eu tendo voltado lá depois de 6 meses, mesmo sem a garota ter falado comigo, ter me dado a atenção mínima, nada. Eu mantive a minha coisa e disse, não, eu vou tentar. E fui. E lá eu me comuniquei com ela, mandei. Pois a garota me ignorou total, não falou. E eu disse, cara, que merda. Lá pelas tantas eu voltei para a cidade, para minha cidade. Eu disse, não vou ficar aqui em São Paulo. Na verdade, eu vi que não era o que eu estava esperando e tal. Eu voltei. E a garota, cara, nem me respondeu. Quando foi? Isso foi em 2007 que eu voltei. No meio, assim, de 2007, cara, eu parei lá pelas tantas eu parei de falar com ela, né? E aí ela, de vez em quando, me mandava umas mensagens, cara. De vez em quando me mandava umas mensagens, assim, passavam uns 2, 3 meses, aí ela me mandava, assim, uma mensagem no meio da noite. Eu tava aqui e do nada vinha aquela mensagem assim, oi, só pra saber como é que você tá, não sei o quê. Aí eu, puta merda, cara. Aí você ainda, com resquícios ainda da memória da garota, você respondia tudo, tudo bem, tá. Ela, novamente, depois que eu respondia, sumia de novo por vários... Sumia. Eu mandava mensagem logo em seguida e tal. Nada, zero. Então, a garota que ficava o tempo todo zoando com a minha cara. Literalmente, o tempo todo. Ela aparecia e você respondia, ela sumia durante não sei quanto tempo. E aí, inclusive, eu acho que nesse ano eu mandei e-mail pra ela falando, cara, o que tu tá fazendo? Tu é maluca, não sei o que e tal, não sei o que. Para com isso, não me manda mais mensagem se tu não quer e tal, não sei o que. Pronto. E aí meio que desisti da garota. Só que aí ela ressurgiu aí na minha vida ainda
quase um ano depois, tá? Em 2008, no final do ano, a gente ainda se falou. Aí peguei a MSN dela de novo, ela me desbloqueou, a gente prometeu se ver de novo, aquela coisa toda, mas logo morreu em seguida, porque também chega uma época que você se desgasta com a pessoa mesmo, cara, mesmo que ela... Mesmo essa coisa dela de ficar tentando, você já não aguenta mais, tá? Essa coisa de ficar enrolando, na hora que ela já diz assim, não sei o que, você, quer saber uma coisa, mas para com isso, entendeu? E aí, enfim, aí quando foi em 2009 eu já, enfim, parei, desconversei e nunca mais. Diz ela que depois, tá, eu peguei o contato dela de novo em 2015, depois de ter acabado o outro grande relacionamento, meu grande relacionamento. Eu falei com essa garota e ela disse que lembrava de mim, que gostava de mim. Imagina, cara. Imagina aí. Quer dizer, aí você vai, só que agora ela casada com o filho de um cara, né? Mas aí quando eu disse que estava só e tal, ela começou a jogar os verdes, eu lembro de você, eu gostava de você, não sei o que. Imagina, cara, de novo, a zoeira. É uma pessoa completamente maluca, né, não? E ainda é casada e com o filho do cara, dizendo pra mim que gostava de mim, que não devia nunca ter feito aquelas coisas e tal. Puta merda, cara. Imagina aí a merda. Olha a cabeça da fulana. É isso, cara. Antes da minha grande desilusão amorosa, houve essa outra aí, que é o número 2, né? Durante muito tempo foi uma loucura na minha vida. Enfim, e é isso, vou ficando por aqui, valeu, até mais, grande Hernani, valeu, abraço. Certo, aqui quem tá falando é o Caio Mota, do Incorreto Podcast. Quem quiser procurar e joga no Google, no YouTube, é Incorreto Podcast, já era. Eu não tenho nenhuma história assim pra contar de desilusão, essas porra assim, mas eu tenho história de um cara que eu conheci no último ano. Eu me mudei pra uma cidade pra fazer faculdade de cinema, a maior merda que eu já fiz na vida. Aí eu tava morando em República, eu conheci esse cara, ele tava na mesma República que eu, e a gente começou a trocar uma ideia, ele começou a falar da história da vida dele. A história que eu vou contar é a história desse cara. Ele estudava nessa mesma cidade, ele fazia uma faculdade de Direito lá, e ele namorava uma guria que era muito gostosa, cara. Ele mostrou foto dela pra mim, ela, cara, era muito gostosa, uma loira muito gostosa. E ela fazia a mesma faculdade que ele e tal, era uma garota muito bem de vida, ela era bem rica, assim. E o pai dela, bem rica, tipo, até o pai dela, até a empresa do pai dela quebrar.
Aí eles começaram a perder grana, não sei o quê. E a família dela resolveu se mudar pros Estados Unidos. Aí ela chegou um dia pra ele e falou, a gente vai ter que terminar, porque a gente vai pros Estados Unidos, não sei o quê. E esse cara que eu tô contando a história dele, ele é aquele típico playboy que age por impulso, sabe? Não consegue pensar. Sabe aquele tipinho que tem na faculdade, que usa bonezinho virado pra trás, tatuagem na panturrilha, camisetinha polo, sabe? Esse tipinho. É bem tipo esse cara. Aí ele foi lá, começou a falar com a família dele, tipo, que ele queria ele queria se mudar pros Estados Unidos e ir atrás da mulher dele, da ex-mulher dele. E acho que ele discutiu com a família, assim, até que chegou no momento que eles apoiaram e falaram, vamos deixar o moleque ir, vamos ver no que vai dar. Aí ele chegou lá, mudou pra mesma cidade que a garota tava, e começou a trabalhar legalmente. Começou a trabalhar, tipo, em obra, com os boludos, com os mexicanos, sei lá, o caralho. Eu trabalhava em construção, cortar grama, esses trabalhos bons aí que os latinos fazem lá nos Estados Unidos. E conseguiu seguir com o relacionamento. E cara, nem pra assim, um comentário meu agora, nem pra mim não falar, sabe? Tipo, quando ele saiu do Brasil, provavelmente ele avisou ela, sabe? Tipo, antes, nem pra ela falar, sabe? Porra, fica aí, mano. O seu bem, sabe? Mas, enfim. Depois disso, aí ele tava lá, e ele tava levando uma vida boa lá até. É o típico brasileiro nos Estados Unidos. A gente tá acostumado a pagar caro pra caralho nos negócios aqui, tudo tem imposto até o cu. E lá o maluco conseguia comprar uns negócios bons, assim, tipo, ele treinava também, ele conseguia comprar uns whey da hora, por preço bom, ele tava com um iPhone, com um PC bom lá, tudo. E eu acho que, não sei quanto tempo ele ficou lá, não sei quantos meses ele ficou lá, eu sei que ele teve uma briga com algum parente dela, com alguém lá da casa dessa menina, dessa namorada dele. E... Por que eu tô rindo disso? Aí ele brigou com alguém lá e eu sei que ela não defendeu ele, sabe? Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela não defendeu ele. E o cara ficou na merda, porque ele tava lá justamente por causa disso, por causa dela, cara. Ilegal no país. Aí ele ligou pro pai dele pra pedir conselho e o pai dele... Como que foi? O pai dele falou assim, olha, você tá nos Estados Unidos, cara. A sua mulher aí, ela não vai querer ficar com você. Você é um padrão brasileiro, cara. Você é um Zé Ninguém do Brasil, cara. Ela tá nos Estados Unidos, cara. Ela vai querer dar pros caras do time de futebol americano, sabe? Quer dar pros negão que joga no time de futebol americano, pros caras loiros de olho azul, tá ligado? Não pra você, um playboyzinho brasileiro. Só que o foda foi que o cara falou isso quando o maluco já tava lá, tá ligado? Ai. Aí o cara voltou pro Brasil, largou a garota lá, teve que voltar pro Brasil e ter uma vidinha voltar a ter uma vidinha medíocre aqui no Brasil, uma vidinha de universitário, que é muito pior. Quem aí é universitário e mora longe de casa, sabe? A vidinha de universitário no Brasil é muito pior que uma vida uma vida ilegal nos Estados Unidos. Isso é o mais próximo que eu tenho de uma história de desilusão ou alguma merda de tipo, assim, eu só achei foda o cara, imagina, você vai pros Estados Unidos atrás da guria, assim, e se ela não falou, eu não sei, cara, se ela não falou nada também, às vezes ela queria que ele fosse, não sei, mas, pô, tipo, de discutir, assim, está longe de casa, cara, eu fico pensando nessa merda. Enfim, o cara deve estar muito fudido, o cara tava fudido, ele tava falando comigo, ele tava numa bad, assim, numa depressão, o cara tava mal pra caralho, mas, enfim, eu não falo mais com esse cara, deve tá se fudendo aí pelo mundo. É isso aí, valeu, Hernani.
Sociedade Primitiva. Eu tô gravando um áudio aqui a pedido do meu caríssimo Hernani Carreira. Cara, como é difícil gravar. É um troço constrangedor, cara. Eu tô trancado no meu quarto. Isso que eu moro sozinho, tá? Eu tô trancado, morando sozinho. Eu tô bebendo pra ver se eu me acalmo. Porque eu tô mais nervoso do que a primeira vez que eu perdi o cabaço, cara. Eu não sei como vocês conseguem fazer isso aqui. É ruim demais, tá? Eu tô fazendo em consideração só pelo amigo aí. Bom, o tema é desilusões amorosas, né? Eu vou contar o meu relato, então, da minha primeira namorada. Eu tô com 28 anos, tenho uma companheira nova já, é uma pessoa espetacular, tá? No final eu vou falar um pouco mais sobre isso, cara. Porque o que eu queria passar, cara, é mais importante do que o relato em si, porque hoje, pra mim, é meio bobo o que aconteceu. Apesar dos pesares, né? Alguns vão achar que é bobo, outros não. Mas vamos lá. Bom, quando eu tinha os meus 15 anos, como todo adolescente idiota, eu tinha a minha turminha, né? Porque tu precisa de um grupinho pra se identificar. E o meu grupinho era da... Não existe mais isso, cara. Falavam tribo antigamente, né? Mas eram uns metaleiros, tá? Os malucos, heavy metal, não sei o que, Burzum, e Behemoth, Nargaroth, não sei o que, essas porcaria aí. Pois bem, tinha uma guria nesse grupo que ela já tinha passado na mão de todo mundo, cara. Menos na minha e de mais alguns. E aí fizeram um esquema pra mim. Só pra avisar, tá? Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do interior. O meu sotaque é uma merda mesmo, tá? Eu tenho o sotaque do Cepo de Madeira, colonizadores alemães e aquela coisa toda, então ignore. Tá, eu comecei a me envolver com essa guria. E eu contrariei o que todo mundo dizia, cara. Os amigos, a família. Porque quando tu fica cego por alguém, cara, não adianta que os outros falem. Tu faz cagado, entendeu? E fiquei com ela uma vez, fiquei duas, fiquei 3 e aí começou a ficar sério o negócio. A guria problemática, era aquelas tipo que se cortava e... Sabe, aquele tipo que tu deve evitar. Que nem diz o cara lá que o Hernani entrevistou nos tipos de mulheres que se deve evitar, tá? A maioria lá tá certo do que ele disse. Um desses tipos é essa aí. Mas enfim, eu comecei a namorar essa guria. A gente morava em cidades diferentes. Ela ficava 2 horas de ônibus de distância. E o esquema era que cada final de semana cada semana um passava o final de semana na casa do outro. Cara, eu sou ruim pra contar a história. Eu não sei nem contar a resenha de filme, cara. Eu sou o cara mais patético pra falar, cara. Por isso que eu não gosto de falar, tá? Eu tô fazendo em consideração do Hernani, tá? Ou o seu Hernani. O senhor aí, quando tiver seus 10 mil inscritos mensais, 10 mil ouvintes mensais, o senhor lembre do sacrifício que os ouvintes raízes fizeram por ti, tá? Pois bem, eu vou pular muita coisa porque ficaria extenso demais, porque esse namoro durou 5 anos. Eu tenho medo, cara, de alguém que eu conheço ouvir o que eu tô falando aqui. Eu sou muito paranoico com esse negócio de falar coisas minhas na internet. Eu evito ao máximo tudo, cara. Foto, áudio, tudo, cara. Mas foda-se também. Deixa eu dar um gole aqui na minha
Deixa eu ver aqui. A minha província Premium Lager. Esse negócio de Monster aí, isso aí é coisa de boiola. Tá? Quer ficar sarado, dar o bumbum guloso. Aqui é cerveja e foda-se. Aí, cara, começou um terror psicológico a partir do momento em que ela decidiu fazer faculdade. Eu sou do interior, como eu já devo ter dito, ela também era. E ela queria fazer faculdade no centro do estado. Teria que se mudar, tudo mais, né? Ficar longe de todo mundo. E eu fiquei numa paranoia, cara, porque sabe como é que é esse negócio de namoro à distância? Não dá certo, cara. A não ser que vocês, tô falando pra casal, né? A não ser que seja um casal muito maduro, cara. Se for ali 20 anos pra baixo, por aí, tá na flor do tesão, cara, não rola. Isso aí de namoro à distância não tem. Aí eu fiquei naquela paranoia e eu perguntava pra ela se ela queria continuar com aquilo. Se ela não preferia terminar e a gente continuar sendo amigo e ela focar nos estudos e tal. E ela ficava chorando, chorava pra caralho e fazia terror psicológico, disse que não, precisava de mim e tal, que só eu tava do lado dela. Um detalhe é que nesses anos de namoro, uma coisa ruim que aconteceu, cara, é que era só eu e ela, entendeu? Não tinha mais espaço pra outras pessoas, vamos dizer assim. E isso é complicado. Porque é complicado porque depois que termina tu fica sem chão, cara. Eu vou falar isso mais pra frente depois. Bom, eu lembro que quando ela decidiu começar a fazer cursinho pra passar na Universidade Federal, eu ia algumas vezes pra lá, pra onde ela tava, e ficava uns tempos com ela. Porque ela dizia que tava muito deprimida, que não tinha amigos e do interior, cara, é mais complicado porque cidade média pra grande assusta um pouco, sabe? É muito esquisito. E aí eu ia pra fazer companhia pra ela, ficava lá dando apoio e fazendo companhia, enfim. Passou um tempo, cara, e ela passou nessa faculdade aí. Eu lembro que ela passou com a nota mínima em estatística. Era um troço assim absurdo. Qualquer mendigo passaria nisso aí. E ela conseguiu passar com a nota mínima. Eu lembro até hoje que eu fui. Na época a gente não tinha internet, porque ela tava morando de favor na casa de uma amiga dela. E eu fui até o centro pegar um jornal lá que tinha os classificados onde dava o resultado, né, dos que tinham passado, tinham sido aprovados. Aí voltei correndo pra lá pra mostrar pra ela e ficou faceira e ficou feliz. Pois bem, passou um tempo, cara, eu tive que voltar pra casa e ela ficou. No que ela começou a ficar, eu já comecei a notar um comportamento meio estranho. Parecia que aquela pessoa que eu tinha conhecido há 5 anos não existia mais. E... porra, eu falo muito a palavra cara, eu tô me sentindo o dinheiro preto aqui. Tá uma vergonha alheia já. É um tique nervoso. Eu contrariando tudo, cara. Eu fiz a cagada de brigar em casa com meus pais. Eu lembro que eu briguei com meu pai em casa, a gente quase se agrediu fisicamente mesmo. Minha mãe teve que apartar a briga, foi um troço feio. Eu tinha R$50 na época, cara, e deu pra comprar uma passagem de ida pra onde ela tava e só. E eu peguei e saí, cara, de madrugada eu saí de casa e fui comprar essa passagem e fui pra lá pra ficar com ela. Eu deixei minha família toda pra trás. E quando eu cheguei lá, cara, era aquele troço assustador assim. Eu pensei, o que eu vou fazer agora, cara? Eu tô aqui, eu não conheço nada, não conheço ninguém. Pra falar bem a verdade, eu tinha um amigo que morava lá.
que ele é meu amigo até hoje, assim. É aquele cara que tu pode passar 6 meses sem falar com ele, mas ele é o teu amigo pra vida inteira, sabe? E naquela época eu fiquei morando de favor no chão do quarto dele, enquanto a guria tava festejando, fazendo trote de faculdade, não sei o que, aquela putada toda. E a gente não se falava muito. Aí passou um tempo. Eu lembro, cara, até hoje existe o Orkut ainda. Eu entrei no perfil dela, ela tava começando a postar. Ela tinha começado a postar foto fazendo ensaio sensual, cara. Tipo, eu pensei, cara, onde essa guria do interior, onde que ela arrumou esses contatos, cara, pra fazer esses negócios assim? Eu achei muito estranho. Eu fiquei puto na cara. E aí, eu sou até hoje muito orgulhoso. Eu não dou muito a outra face, não dou muito a cara a torcer, sabe? Eu pensei, eu vou esperar ela vir atrás de mim pra me procurar e tal. Aquela bobagem, né? E aí passou um tempo, assim, umas 2 semanas. A gente já não se falava mais. E aí eu fiquei sabendo, na época existia um aplicativo. Não era um aplicativo, era um site onde tu colocava o teu perfil e as pessoas faziam perguntas anônimas e tu respondia. Eu descobri aquilo ali, eu vi que ela já tinha um cara pegando ela, sabe? O famoso descolado da faculdade, sabe? Aquele cara que repetiu várias vezes, mas pega todas as vagabundas que entram em turma nova. E ela caiu nessa aí. Cara, essa época eu comecei a fumar, comecei a beber. Eu bebia 1 litro de vodka por dia. A minha comida era o que eu comprava uma pizza de caixinha. Era metade de meio-dia, metade pra janta. Eu tinha conseguido um emprego de meio turno já. E eu lembro de estar nesse emprego e mandar um e-mail pra ela. Sabe aqueles e-mails que tu desabafa tudo pra pessoa? Porque é mais fácil tu escrever do que falar pessoalmente às vezes, né? Eu mandei um e-mail pra ela, aquele tipo textão no Facebook, entendeu? Só que por e-mail. Cara, a resposta que veio 13 e-mails, cara. A guria me esculachou, cara, de um jeito. É um troço assim. Cai a tua casa, tu pensa como é possível que eu fiz tanto sacrifício, cara, que eu gostava tanto por uma pessoa que pensava todo esse tempo, tudo isso de mim. Sabe, tava me manipulando. E eu fiquei sem chão, cara, porque eu não tinha computador em casa ainda, eu tava morando de favor. E eu li aquilo, cara, e eu lembro que eu tinha que atender no balcão. Eu tinha que transparecer que eu tava feliz. E com aquilo na cabeça, sabe? Aquela loucura toda. E eu pensava, não, isso é uma fase, isso vai passar. E eu esperei muito tempo, cara. Cara, eu fiquei muito tempo esperando, porque eu tinha aquela ideia assim. Ela vai ficar com esse maluco aí, vai ver que ele enganou ela, e vai se arrepender e vai voltar pra mim. E eu fiquei nessa espera anos, cara. Eu fiquei anos esperando uma resposta e nada. Pra ter uma ideia, esse relato que eu tô falando já vai fazer uns 6 anos, eu acho. E eu nunca mais falei com ela. Nunca mais vi ela. Foi muito esquisito porque acabou do nada. Foi como se 5 anos de namoro terminasse numa fumaça, entendeu? Eu não sei dar detalhe muito bem do que aconteceu, porque eu sou muito ruim pra colocar histórias em tempos detalhados certos. Mas pra quem estiver ouvindo aí, cara, se servir de alguma ajuda, eu vi que tem um pessoal que leva muito a sério o que o Petri fala. Eu quero dar conselhos, cara, de um cara que já passou a misógino por causa de uma cagada dessa, a um cara que tá se reerguendo agora, que tá morando sozinho, que tá conseguindo um emprego. Se tu tá passando por isso, se tu
se tu for adolescente, se tu tiver 20 anos por aí, espera que o tempo cura tudo, cara. Isso aí a minha mãe já dizia, que o tempo é o melhor remédio, e isso é certo. Isso é a coisa mais certa de todas. E a outra, cara, é que tu não odeie mulheres. É que tu sabe escolher a mulher certa. Sabe? Tenta escolher uma mulher que tenha passado por dificuldades como tu passou. Isso existe, apesar de ser minoria. Isso é real. Procure não levar nada tão a sério. Procure não focar em relacionamento amoroso, porque isso não é tudo. Isso é uma consequência, cara. Isso é um... É assim, cara. Não é legal tu ser um cara sozinho, entendeu? O ideal do ser humano é ter um companheiro, tá? A mulher ter um cara e o cara ter uma mulher. E os dois se completarem. Não é porque alguém fez merda contigo que tu vai evitar isso a tua vida inteira. E também não é por causa disso que tu vai ser daqueles trouxa que fica pagando pau pra mulher e aquele tipo de cara que fica, eu resolvi esperar. Esse cara aí, não. Seja tu mesmo. Se aparecer alguém parecido contigo, vai aparecer. Se não aparecer, foda-se. A vida é isso aí, tá? Eu sou muito ruim pra falar, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Eu já tô com uma dor na consciência, cara. Mas, por mais bobo que seja, eu resumi muito, cara. Eu resumi 90% da história. Teria muita mais coisa pra falar. Mas como o tempo não me é permitido, fica esse pouquinho aí pra vocês, tá? Tô bêbado também já, vai se foder. Eu agora vou ali mijar, vou beber, vou ouvir aqui um bom sertanejo raiz, tá? Música de homem de verdade. As putaria que vocês escutam aí, metalzinho, o quê? Tá? Isso aí. Valeu. dia, ouvintes da Sociedade Primitiva. Hoje eu vou contar uma história que é sobre desilusão amorosa, mas a história ela vai muito além do que só da desilusão, né? Acho que é uma história que envolve muito mais coisas. E bom, hoje eu tenho 24 anos, eu não vou me identificar por questão de sigilo, tá? Quem quiser
depois pode contactar o Hernani e a gente troca uma ideia melhor. Mas a minha história é a seguinte, em 2014 eu trabalhava numa grande empresa, até 2014, né? E fui mandado embora. E fiquei um pouco mais de 2 anos desempregado, numa vida de merda. E nesse período eu desenvolvi a depressão. Então eu mal saía de casa, mal me relacionava com as pessoas. E aí no fim do ano passado, né, mais ou menos em setembro, na verdade em agosto, eu comecei a fazer minha segunda graduação de faculdade. E pouco tempo depois eu consegui um trabalho, só que eu fazia graduação no período da manhã. Para trabalhar eu teria que mudar o horário do curso para noite. Quando eu fui para noite, eu vi uma moça que aos meus olhos era muito bonita e tal, só que como eu tinha sérios problemas de depressão e autoestima, eu olhei aquela pessoa e imediatamente vem aquele pensamento de que nunca vou conseguir falar com essa pessoa, né? E é bem complicado, mas quem aí nunca teve esse tipo de pensamento de ver uma moça da hora, bonita e achar que não tinha chance nenhuma só de olhar, sem nunca ter falado. Mas enfim, devido a esses meus problemas eu mal troquei ideia com essa pessoa. E no começo desse ano essa pessoa ela resolveu se aproximar de mim. E a gente começou a conversar bastante, né? E a gente viu, a gente tinha muita coisa em comum, sabe? E a gente começou a sair. Só que, novamente, aqueles meus problemas, eles me atrapalham, né? Principalmente para tentar algum relacionamento amoroso. Mas a gente foi levando. E as pessoas ao redor, tanto na faculdade ou fora dela, viam nós dois como uma espécie de casal, né? Porque onde eu ia, essa menina aí, ela queria ir atrás de mim. Ela tem aí 20 anos, mais ou menos, né? Eu com 24. E nisso, a gente continuou saindo, né? Só que o idiota aqui sabia que ela passava por algumas dificuldades financeiras e como dinheiro para mim não era problema, eu pagava as coisas quando a gente saía, né? Pagava uma coisinha ou outra, eu não pagava tudo, mas pagava uma coisinha ou outra, sabe? Dava coisas para ela que eu ganhava, na verdade, né? E a gente foi criando um vínculo, né? No fundo ela sabia que eu gostava dela. E eu também acho que ela tinha algum sentimento por mim. Não sei, posso estar muito enganado. Só que pra mim essa situação ela foi ficando insustentável, porque certo dia ela apareceu na faculdade, ela tava bêbada, né? E aí ela começou a falar de uma pessoa que ela tava se relacionando e que essa pessoa só usou ela. E aí eu, indo mais a fundo, né, tentando saber o que era, aí ela me vem com a notícia, né, de que era lésbica. E a gente conversou sobre isso e eu falei pra ela que se a pessoa realmente gostasse dela, essa pessoa ela não iria magoar ela, né? E foi mais ou menos nesse sentido a conversa. Certo dia a gente estava na faculdade, marcamos
com um grupo de colegas lá da sala de tomar uma cerveja no bar. Eu dificilmente saio, né? Sou muito na minha. Dessa vez eu topei de sair. Quando a gente chegou na porta do bar, ela resolveu ir embora. Aí eu fui atrás para saber o que estava acontecendo, né? E mais uma vez ela veio falar daquela outra mulher que ela supostamente se relacionava. E eu, já irritado, dei poucas ideias. Eu simplesmente virei e falei pra ela: você sabe o que eu tô. O que eu penso sobre esse assunto, né? Eu não vou repetir mais nada. Falei exatamente nesse tom, um pouco mais seco, mais grosseiro. E aí ela respondeu pra mim o seguinte: certas coisas são difíceis de falar para as pessoas que a gente ama. E isso fez me refletir bastante, porque pouco tempo depois, de novo, ela tava chateada, e na saída da aula, a gente foi cada um pegar o seu carro, né? Ela começou a chorar, e nisso ela começou a me abraçar, sabe? Ficou uns 10 minutos comigo abraçada, e ela me pedia desculpas, chorava muito, falava que não queria ser assim lésbica. E você imagina o caos que isso faz na cabeça de um cara que gosta dessa pessoa. Eu cheguei numa situação que eu não aguentava mais, e eu resolvi falar: e aí? Eu gosto de você, eu me preocupo com você, só que do jeito que a gente tá, não aguento. Ou a gente tem alguma coisa, ou para com isso, né? Porque todo mundo também já achava que a gente já era um casal, né? E bom, a história é mais ou menos essa, e depois que rolou isso, né? Depois que eu falei o que eu sentia por ela, a gente discutiu bastante, e ela resolveu. Ela entrou num conflito com ela mesma de sentimentos que dava pra ver que ela não sabe o que ela sente, né? Só que ela começou a agir como uma mulher, uma menina mimada que é escrota, porque ela começou a me ignorar, ela começou ela me bloqueou, né, nas redes sociais. Só que ao mesmo tempo que ela cortou as relações comigo, depois de eu ter falado o que eu sentia por ela, ela me bloqueou. Só que ela, quando ela me via, ela fazia questão de me provocar. Então ela tentava dar em cima de outras mulheres na minha frente, coisa que não acontecia antes, né? Ela fazia de tudo para tentar me atingir. E isso aí me chateou demais, e me afetou não só em um dos. Não me afetou só na faculdade, não me afetou só emocionalmente, isso me afetou no meu trabalho, que hoje eu perdi meu trabalho, né? E eu cheguei a um ponto que, para dar um ponto final nisso aí, a gente acabou discutindo, e aí eu estourei, dentro da faculdade, na frente de todo mundo, me fazendo. Ela foi a filha da puta da história, mas eu fiquei parecendo como o errado, tá ligado? Eu fiquei. Graças a esses politicamente correto, idiota, esse tipo de coisa, eu me passei como errado, como o machista da história, perdendo minha razão. E depois de toda essa história aí que eu contei, eu voltei a ter depressão, e consultei um profissional, né, um médico. Estou fazendo terapia com um psicólogo, passei no psiquiatra, estou tomando medicação para controlar a ansiedade e depressão. E é uma das coisas que ficaram depois dessa situação toda, né?
Eu só queria deixar também um recado pra minha história aí, que é um sentimento que eu tenho que, cara, eu odeio esse mundo que a gente vive, essa geração escrota que a pessoa prefere se assumir como gay, sendo que não é, pra estar numa moda, entrar no aceitável, sei lá. É uma situação que é bem confusa, mas acho que muita gente também deve passar por uma situação como essa, de ver pessoas se rendendo a essas politicamente correto, políticas de esquerda, gay isso, gay aquilo, e enfim, é uma coisa que eu também gostaria de acrescentar aí. Eu não vou dar conselho pra ninguém sobre isso, sobre relação, porque já deu pra ver que as minhas relações são uma bosta. Mas a única coisa que eu digo pra vocês é: não cometam o mesmo erro que eu cometi, de tentar agradar ao máximo, tentar ser bonzinho ao máximo, porque a mulher é isso aí, cara. A mulher, ela só sabe usar você, só sabe usar, e quando você quer algo em troca, ela ainda acha ruim. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E dão uma força aí pro Hernani e o Sociedade Primitiva. Abraço aí pra todo mundo. Fala, Hernani. Aqui é o Matheus e, é um prazer pra mim estar aqui no seu podcast. É realmente gratificante pra caramba estar fazendo parte desse negócio que tá crescendo cada vez mais. Então, valeu mesmo. E como pedido, eu vou contar a minha história, né, cara? Eu vou tentar simplificar o máximo possível pra não tomar tanto tempo. Então, vamos lá. Mano, então, em 2013, mais ou menos, por aí, eu ficava muito na internet, sabe? Não que hoje eu não fique, mas eu ficava mais. E, consequentemente, os meus amigos que eu conversava eram pessoas da internet. Então, cara, eu acabei conhecendo uma garota por lá, a gente ficou conversando mais do que deveria e meio que... Cara, é muito patético isso, mas a gente começou a namorar virtualmente, tá ligado? E ela era de São Paulo e eu sou de Minas. Então, a gente trocava ideia e tal, daí começou uns planos dela vir pra cá ou de eu ir pra lá, enfim. Essas coisas de namoro de internet. O cara fala como se namoro de internet fosse uma coisa normal, tá ligado?
Então, daí... sei lá, deu uns 4 meses de namoro e eu tava, sei lá, tava muito animado. E é porque, tipo, eu sou meio feio, burro e pobre, então, pra mim, arrumar uma namorada ou qualquer coisa assim é uma tarefa muito difícil, tá ligado? E ela era bonita e me dava moral, então pensei, pô, que da hora, vou tentar investir e ir pra lá e, sabe, ter alguma coisa diferente daquela vida de jogar videogame e conversar com gente na internet. Daí, eu fui pra lá. Aliás, eu fazia inglês numa escola aqui perto. E uma vez eles falaram sobre uma excursão pra São Paulo. E, tipo, eu fiquei muito feliz porque eu pensei, pô, agora é a chance. E essa excursão ia lá pro Hop Hari, que é um parque lá de Campinas. Nem é bem São Paulo. Daí, cara, é difícil falar pro microfone, meu Deus. Tá, daí eu implorei pro meu pai e, tipo, como eu já disse antes, que eu sou feio, burro e pobre, o pobre tá um pouco mais aí, tá ligado? Não que eu seja bonito e inteligente, mas eu sou mais pobre do que bonito e inteligente. Até porque se eu fosse rico, seria fácil ser bonito e inteligente. Mas, enfim. Eu fiquei implorando muito pro meu pai. Tipo, eu acho que eram uns 3 mil reais que iria gastar com hotel, com tudo. Cara, eu não lembro direito. Uns 2 mil foi. E dava pra parcelar, então meu pai ficou pagando um tempo e eu acabei indo. E a mina, tipo, dizia, a gente vai se ver lá, vai ser muito da hora. Ela chegou a dizer que ia chupar o meu pau atrás da montanha-russa, daí eu fiquei, porra. E tá, daí eu acabei indo e lá ela me mandou uma mensagem, não vai dar pra ir porque a minha mãe não deixou e eu tenho um trabalho da escola que tem que apresentar. Cara, era um domingo. E daí eu falei, beleza. Daí, tipo, eu fiquei numa cidade onde eu não conhecia ninguém, além das pessoas do meu curso, que, tipo, nem eram da minha sala, tá ligado? Eram a escola toda e da minha sala só fui eu. E, tipo, eu fiquei lá, sabe, olhando, assim, pro céu. Sei lá, cara, eu tava muito deslocado e os brinquedos não me divertiam, até porque tinha uma fila enorme pra ir em cada brinquedo e eu acabei indo só em 2. Isso porque a humanidade se reproduz feito coelhos. Mas enfim. Cara, foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida, sabe? Tipo, sei lá, foi quando eu percebi mesmo que eu tava sozinho nessa. E quando eu voltei pra casa, eu acabei bloqueando ela de tudo, porque eu fiquei muito puto. Eu não vou negar que eu pensei em... Não, isso dá problema. Mas enfim, cara. Esse foi o meu relato. Eu deixei de ganhar um tanto de coisa pra poder fazer essa viagem. Tomei no cu lá. Cara, eu não tô sabendo me expressar aqui porque eu tô com muita vergonha de ficar falando pro microfone. Mas, enfim, fui pra lá, tomei no cu, voltei. E, cara, eu lembro de ter pedido desculpa pro meu pai por ter feito ele gastar esse dinheiro. E ninguém sabia que eu ia encontrar uma menina de internet, porque eu me sentia muito patético pensando em dizer isso. Daí eu disse, eu só quero conhecer o parque mesmo. E o meu pai ficou tipo assim, quando eu pedi desculpa pra ele. Daí eu disse, é porque eu não... Cara, eu tô ficando cansado de falar, Deus. Daí eu disse que porque eu não tinha me divertido muito, por isso que eu tava pedindo desculpa por ter feito ele gastar um tanto assim pro meu lazer e... Enfim, cara, tem uma das coisas que eu me arrependo muito. Porém, me serviu de lição, porque a gente pode ver agora que não é uma ou outra mulher que é assim, são todas. Pelo menos eu aprendi isso de pequena e nunca mais pretendo cair numa dessas. Falou, cara.
pessoa já tem compromisso, é casado ou se não é gay. Impressionante. Quando eu comecei a trabalhar em Santana, São Paulo, a primeira pessoa que eu conheci ali foi o Renan. E ele não tinha obrigação nenhuma, mas me ensinou todo o serviço, sempre muito atencioso, um cavalheiro, né? E, enfim, me identifiquei muito com ele, né? Parecia até que a gente já se conhecia há anos, né? Uma pessoa muito bacana. E ele era do período da manhã, almoçava meio-dia. E eu do período da tarde. Eu entrava meio-dia, rendia ele, né? E saía almoçar umas 3 horas da tarde. Aí, né, os dias foram passando e ele sabia que eu, entre um intervalo ou outro, eu ia tomar um café. E ele começou a trazer café para mim, né? Aí eu, não precisa, eu mesma vou buscar, né? Ele, não, para mim não custa nada. Eu falei, tá bom. E teve uma vez que eu cheguei, arrumei ali todo o caixa, olhei para o lado e ele lá. Você não vai almoçar? Já tô aqui, né? Brinquei com ele. Ah, sabe o que é? Que eu resolvi mudar o horário de almoço. Queria almoçar umas 3 horas com você. Aí eu, por quê? Porque eu sou muito idiota nessas coisas, gente. Eu não, sabe, eu sou muito idiota mesmo, né? Porque você é uma mulher normal, uma garota normal, né? Ai, que linda, ai, não sei o quê, aquela coisa, né? Eu sou muito eu, né? Eu já falo logo, por quê? Né? Ou senão eu fico com aquela cara de idiota, né? Aí ele, porque eu gosto da sua companhia, eu queria almoçar com você. Mas se for te incomodar, se você não quiser, tudo bem. Não, pra mim tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, nossa, você chega aqui cedo, só vai almoçar 3 horas da tarde? Ele, não tem problema, como uma coisa que o outro, para não estragar o almoço, tá de boas. Ele, então tá. Aí passamos a almoçar juntos, todos os dias. Almoçávamos ali no restaurante próximo, porque ali era no Sesc, né, que eu trabalhava, ali não tem refeição, é mais lanche e sopa. E então todo mundo almoçava fora mesmo, né? Aí teve uma vez que eu cheguei, ele já me recebeu com aquele sorrisão, né, tudo. Sempre estranhava essas coisas, né? Porque eu reparava, né? Ele não faz isso com as outras, né? Porque eu, né? Porque eu sou meio desconfiada assim das coisas, né? Aí você começa a ficar ligando um ponto com o outro, né? Aí ele, ai, que bom que você chegou, porque eu não vejo a hora da gente almoçar junto. E deu uma piscadinha. Aí eu, porque eu nunca sei o que dizer nessas horas, né? Minhas respostas são, nossa, ótimas, né? Então, ok, sei lá, né? Aí eu, Ele, eu preciso te contar uma coisa, mas na hora do almoço a gente fica mais à vontade. E tá bom, tudo bem. Aí, né, entrei tudo. E fiquei pensando, o que será que ele quer, né, dizer? Lá vai eu com os pontos tudo de novo, né? Uns mimos aqui, uma atenção a mais ali, dá uma piscadinha. De repente ele tem um tique nervoso, ou sei lá, é uma mania que ele tem, né? Não precisa ser exatamente, sei lá, não precisa significar exatamente outra coisa, né? Uma piscadinha assim, né? Comecei a pensar desse jeito, né? Falei, não vou ficar me iludindo, inventando coisa na minha cabeça, né? Mas se for alguma coisa, né? Vou dar uma chance, né? Principalmente pra mim, né? Tentar, né? Porque eu sou muito difícil pra essas coisas, assim. Não que o problema seja os outros, né? O problema sou eu mesma. Aí tá, chegou a hora do almoço. E aí, então, tenho que te contar uma coisa. Aí eu, o quê? Eu voltei com meu ex. Tão feliz. Não vi a hora de te contar isso. Aí começou a dizer. E o meu mundo lá atrás caindo, né? Que eu, nossa, não acredito nisso. Aí eu, que bom.
né? Mas eu não disfarcei a minha cara, gente, porque eu não devo nada, né? Eu não disfarcei, eu falei, que bom que vocês voltaram, né? Se entenderam melhor e voltaram, né? Ele, mas eu vi que você tá meio assim, aí eu tô mesmo, porque eu não disfarço, né? Não tem nem como disfarçar, eu nem sei o que é disfarçar, né? É que eu pensei em outras coisas, né? Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fui errada. Mas eu falei pra ele ali na hora, né? Eu falei, eu pensei que você tava gostando de mim, né? Desculpa a minha sinceridade. Ele deu risada, eu ri também, né? Muito. Ele, desculpa, né? Ter te iludido. Eu falei, não, você não me iludiu, né? Eu que fiquei ligando pontos aos outros, mas agora eu vejo que você, sei lá, que é o seu jeito, né? Eu falei desse jeito, é o seu jeito, né? Você é assim. Aí depois fiquei pensando, por que eu falei pra ele? Eu não devia ter falado, né? Mas mais cedo ou mais tarde, ele ia ficar sabendo, porque eu ia falar. Ou ele já ia, sabe, acabar dizendo, porque a gente teve assim Nossa, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Muita vontade para conversar um com o outro, assim, sabe? E pedia desculpas também, tudo, mas eu falei, não, tudo bem, faz parte, né, da vida. Mas, nossa, foi uma coisa assim que eu fiquei pensando, né, a gente cria expectativas, né? Igual nesse caso eu criei expectativas, né? Comecei a fantasiar e tudo. Mas eu fiquei assim, eu fiz isso a partir de pontos reais. Eu não inventei nada, gente, eu não sou tão louca assim, né? Foi a partir de pontos que ele mesmo passava. Aí depois eu fiquei pensando, tá vendo? Aquela piscadinha é um problema que ele tem. Não foi nada assim, né? Mas foi desse jeito. E ele é um gay que ele não aparenta ser gay. Por incrível que pareça. Ele é aquele homem rústico, sabe? Nossa, a aparência, o jeito que ele fala, o jeito que ele conversa. Você não diz que ele é gay, gente, porque tem aqueles que são, assim, bem declarados, né? Você conversa e vê ali no comportamento assim, um jeito, né? Você percebe que a pessoa é gay. Mas ele não tem como, gente. Aí uma vez, né, conversando com umas outras meninas ali, né? Elas falou, nossa, falando assim de comportamentos, né? Comportamento, ética ali no serviço, porque teve um BO lá com os clientes, aí depois a gente ficou conversando sobre isso, né? Como tratar o cliente e tudo. Aí veio ele como exemplo, né? Falou assim, vocês não vê o Renan? Quem diz que o Renan é gay? O Renan é gay pra ele ficar sabendo que ele é gay, não pros outros, né? E tudo ali, e eu morrendo de rir, né? Que me deu uma crise de riso, né? Que da vergonha que eu passei, né? Por achar que eu poderia ter alguma coisa com ele, né? Enfim, mas foi isso daí. Mas, assim, faz parte da vida, né? Eu já não tenho muita sorte em relacionamentos mesmo. Mas o problema não é nos outros, o problema sou eu, né? Isso eu reconheço. Mas, assim, essa foi uma das minhas desilusões que eu tive e fizeram parte aí da vida.